Sabe quando a gente tá vivendo a vida no automático, achando que tá tudo sob controle, e de repente acontece uma coisa que vira tudo de cabeça pra baixo? Tem histórias que parecem filme, parece até que não é real, mas são. E às vezes, não é nem o que acontece de fora que mais assusta, e sim o que acontece dentro da gente. O medo, a culpa, o arrependimento, a dúvida. Hoje eu quero que você ouça esse relato com o coração aberto. Não com julgamento, mas com empatia. Porque ninguém tá livre de errar. Ninguém tá livre de se desesperar. E o que você vai ouvir agora é a história de alguém que viveu o tipo de situação que a gente jura que nunca vai passar, mas que, se passasse, talvez fizesse igual, ou pior. Então respira fundo e se prepara. Essa história não é só sobre um acidente. É sobre consequências, sobre segredos que voltam, sobre como o passado sempre encontra um jeito de nos alcançar, mesmo que a gente tente fugir. E no fim, talvez você perceba que o maior susto da vida não vem de fora, vem de dentro. Relatos de traição. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não queria fazer o que fiz. Eu estava só voltando para casa. Uma noite comum, cansado, querendo só tomar um banho, jantar qualquer coisa e deitar. Mas a vida decidiu me pregar uma peça, e desde ontem à noite eu não consigo mais dormir direito. Era por volta das 23h. Eu tinha saído do trabalho, deixado um amigo em casa e peguei o caminho de sempre para voltar. A ponte do Vale do Cedro, um trecho escuro, meio mal iluminado, e que, sinceramente, sempre me deu uma sensação esquisita, mas nunca fui de ligar muito para isso. O problema é que ontem, no meio da ponte, tinha uma mulher parada, sozinha, vestida de branco. Eu não estou inventando. Não é história de terror, é real. Assim que vi, meu coração deu um pulo. Buzinei, achando que era alguém tentando atravessar a pista, só que ela não saiu do lugar. Continuou ali, de costas, com o cabelo solto cobrindo quase todo o rosto, como se não estivesse ouvindo nada. Buzinei de novo, com mais força, e ela nada. Meu coração disparou. Aquilo não fazia sentido. Foi quando eu comecei a desacelerar o carro, mas com medo. Muito medo. Porque, e se fosse alguém tentando me assaltar? E se fosse uma armadilha? Sabe esses vídeos que a gente vê de gente se fazendo de ferida no meio da pista? Eu não sabia o que pensar. A última buzina foi um reflexo. Eu gritei dentro do carro. Sai daí, pelo amor de Deus. Mas ela não saiu. E foi tudo tão rápido. Quando vi, já era tarde demais. Eu atropelei ela. O barulho que fez, eu nunca vou esquecer. O corpo dela bateu no capô e caiu com um baque seco no asfalto. O carro parou um pouco mais à frente, quase sozinho, como se tivesse sentido o que aconteceu. Eu travei, minha mão tremia, a boca secou, e eu fiquei uns bons segundos sem conseguir respirar. Eu só ouvia o som do motor desligado e meu coração parecendo que ia sair pela garganta. Desci correndo, em pânico. Ela estava ali, caída de lado, com o rosto coberto pelo cabelo. O vestido branco parecia mais um lençol rasgado. Mas o que me paralisou foi que não tinha sangue, nenhum arranhão visível. Eu falei com ela. Moça, me escuta, você está viva. Nada. Toquei de leve no braço dela, frio. E foi nesse momento que a minha cabeça pirou. Me deu um desespero, um medo de ser preso, de estar envolvido numa coisa que eu não entendia, de ser acusado e, principalmente, de olhar aquele corpo e não saber o que fazer. Fugi, sim. Fiz o pior, virei as costas e corri para o carro. Voltei dirigindo feito um louco, com os olhos cheios de lágrima. Eu não sabia se ligava para a polícia, se contava para alguém. Eu não sabia nada. Só queria apagar aquele momento da minha mente. Cheguei em casa trancado, suando frio. Joguei a chave em cima da mesa e sentei no chão da sala. Passei horas assim, até que o corpo não aguentou e dormi no sofá. Mas nada se compara ao que aconteceu no dia seguinte. Hoje, quando eu acordei, parecia que o mundo tinha voltado ao normal. O sol entrando pela janela, os pássaros, o cheiro do café da vizinha. Por um instante eu quase acreditei que tinha sido um pesadelo, mas não era. Peguei o celular e ali estava, um pedido de amizade no Facebook, de uma mulher.
Nome Lorena Marques. A foto de perfil era ela. A mulher de ontem. A mesma roupa branca, o mesmo rosto que eu mal consegui ver. Mas agora, sorrindo. Meu estômago revirou. O mundo girou. Eu quase deixei o celular cair. Como isso é possível? Ela não pode estar viva. Ela não deveria estar no meu Facebook. Ela nem sabia quem eu era. Ou sabia. Na hora eu comecei a suar frio. Saí fechando todos os aplicativos do celular, como se aquilo fosse sumir dali. Mas quando voltei para o Facebook, o pedido ainda estava lá. Lorena Marques. A foto dela sorrindo parecia zombar de mim. Como alguém pode estar morto numa noite e te mandar solicitação de amizade no outro dia? A lógica me dizia uma coisa, mas minha cabeça gritava outra. Fiquei olhando aquele nome por minutos, sem coragem de clicar. Até que o dedo foi sozinho, tremendo. Abri o perfil. Tinha poucas fotos, quase todas postadas na mesma data. Quase como se tivesse sido criado ontem, o dia do acidente. As fotos eram dela em lugares comuns, mas sempre com aquela roupa branca. E os comentários nas fotos? Vazios. Nenhum amigo, nenhuma curtida, nada. E aí logo abaixo do nome tinha uma frase. A verdade não some, ela volta. Naquele momento me arrepiei inteiro. Fechei o celular e joguei longe como se fosse uma bomba. Será que era algum tipo de brincadeira? Alguém viu o atropelamento e está tentando me assustar? Alguma câmera? Algum conhecido tentando me pregar uma peça? Ou pior, será que eu matei alguém e isso aqui é uma forma de me punir? As perguntas começaram a me engolir. Fiquei o dia inteiro sem conseguir sair de casa. Faltava ar. Olhava pela janela a todo instante achando que ia ver alguém vestida de branco na porta. Não consegui comer, nem ligar para ninguém. Mas aí já de noite, me obriguei a contar para uma pessoa. Alguém que eu confio. Liguei para minha ex-namorada, a única que sabe tudo da minha vida até hoje. A gente terminou há 6 meses, mas ainda se fala de vez em quando. Ela atendeu no terceiro toque. Alô, tá tudo bem? Jess, não sei. Eu preciso falar com alguém. Preciso muito. Você tá com uma voz estranha. O que aconteceu? Respirei fundo e comecei a contar tudo, desde o momento que vi a mulher na ponte até o pedido de amizade no Facebook. Ela ficou em silêncio por uns segundos e depois respondeu. Você tem certeza do que viu? Tem certeza que era uma pessoa real? Claro que era. Eu atropelei. O corpo caiu no chão. Eu vi, Jess. Eu toquei nela. E ela não sangrava? Não, parecia um boneco. Mas era gente. Era uma mulher, eu juro. Tá, e o perfil dela? Você aceitou? Claro que não. Tô com medo até de olhar de novo. Me manda o link agora. Hesitei, mas mandei. Ela ficou uns minutos sem responder. Depois voltou. Isso tá estranho. Muito estranho. Esse hesitei, mas mandei. O perfil foi criado ontem à noite. Literalmente 1 hora depois do horário que você disse que aconteceu o atropelamento. Então alguém tá me vigiando, é isso? Ou pode ser coisa pior. Tipo o quê? Você já ouviu falar da lenda da Ponte do Cedro? Aquilo me gelou. Que lenda? Uma mulher que foi assassinada ali há uns 15 anos, de vestido branco. Dizem que ela aparece para quem tem alguma culpa escondida. E quem vê, ou some, ou enlouquece. Meu corpo ficou trêmulo. Parecia que eu ia desmaiar. Jess, para, não fala isso. Eu não acredito nessas coisas. Então explica o que tá acontecendo. Explica esse perfil. Eu desliguei. Não consegui continuar. Minha cabeça estava girando. Eu não sabia mais o que era real. Comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu realmente vi o que vi? Será que atropelei alguém mesmo? Ou meu cérebro me pregou uma peça? Mas aí, às 2 da madrugada, eu recebo uma mensagem no Messenger. Da mesma pessoa, da Lorena Marques. E a mensagem dizia apenas: você fugiu, mas eu vi você. Quando li aquela mensagem no Messenger, meu corpo paralisou. Você fugiu, mas eu vi você. A frase ficou ecoando na minha cabeça como um grito que não acaba nunca. Comecei a andar pela casa feito um louco, trancando as portas, conferindo janela por janela. Eu nunca fui supersticioso. Nunca acreditei nessas coisas de espírito, alma penada, vingança sobrenatural.
Mas agora eu era só medo. Tentei ignorar. Tentei fingir que era apenas alguém me zoando, tentando me fazer surtar. Mas o problema é que eu já estava surtando. Parei na frente do espelho e me olhei por alguns segundos. Meus olhos estavam vermelhos, fundos. Eu parecia um zumbi. Era como se aquele atropelamento tivesse atropelado a minha alma também. Peguei o celular tremendo. Abri o Facebook de novo. O perfil da Lorena tinha sumido, desaparecido, como se nunca tivesse existido. Mas a mensagem continuava lá. E pior, agora tinha outra notificação. Um comentário numa das minhas últimas fotos de dias atrás. A legenda era só eu rindo com amigos, com a frase "Sexta Vibes". O comentário era dela. A gente nunca sabe quando a sexta vira a última. Foi aí que eu decidi fazer uma coisa que talvez eu nunca deveria ter feito. Voltar na ponte. Sim, de madrugada, com o coração na boca. Peguei o carro e fui. O caminho parecia mais escuro do que nunca. Nem parecia que existia poste de luz naquela estrada. Só o farol do carro iluminando o asfalto frio e vazio. Cheguei na ponte do Vale do Cedro e parei o carro bem no mesmo ponto onde tudo aconteceu. Nada ali, nenhum sinal de acidente, nenhuma marca no chão, nenhum rastro, nada. Desci, olhei em volta. Só o som dos grilos e o vento, mas alguma coisa, alguma presença, me fazia sentir observado. Fiquei parado ali, até que ouvi passos. Lá longe, no final da ponte, uma silhueta branca se formou. Era ela, a mulher. Eu juro por tudo que vi. Ela vinha andando lentamente na minha direção, e mesmo sem conseguir ver o rosto, eu sentia que os olhos dela estavam dentro dos meus. Gelei. O sangue saiu do meu rosto, meu corpo inteiro travou. Senti as pernas falharem. Quando ela chegou mais perto, ouvi uma voz. Uma voz que não era falada, mas sentida. "Você me deixou no chão, agora eu vou com você." Gritei. Gritei como nunca na vida. Corri de volta para o carro, bati a porta com força e acelerei feito um louco. O coração parecia explodir no peito. Naquela noite eu jurei que nunca mais voltaria naquela ponte. Mas o pior ainda estava por vir. No outro dia, tentei fingir que a vida voltaria ao normal. Tomei banho, preparei café, fui trabalhar. Mas a paranoia não passava. Eu via o rosto dela em todo o reflexo. No espelho do banheiro, na janela do ônibus, até no vidro do micro-ondas. E então, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Você atropelou alguém na Ponte do Cedro, não foi? Quem é você? Como sabe disso? Você fugiu, mas eu vi. Ela também viu. E agora, você tem uma dívida. Que dívida? Isso é alguma chantagem? Isso é crime, você sabe? Você sabe o que fez. E agora vai ter que pagar. Desligaram. Senti o celular cair da minha mão. Comecei a suar. Sentia meu corpo inteiro formigar. Quem era aquela pessoa? Como sabia? Mais uma vez pensei em contar para a polícia. Mas o que eu ia dizer? Oi, eu atropelei alguém que desapareceu e agora estou sendo assombrado? Eles iam rir da minha cara, ou me internar. Tentei dormir mais uma vez naquela noite, mas no meio da madrugada, ouvi batidas na porta. Levantei com o coração disparado. Peguei o celular, fui até a porta em silêncio. Olhei pelo olho mágico, nada. Mas no chão tinha um envelope branco. Dentro dele, uma única folha, com uma foto impressa. Era eu. No exato momento em que desci do carro logo após o atropelamento. A imagem capturava meu rosto de pânico. Mas quem tirou essa foto? Eu estava sozinho. Aquilo não fazia sentido. No verso da foto, uma frase escrita à mão. Quem foge da verdade corre para a loucura. Depois daquela foto, eu desabei. Sentei no chão da sala e chorei como uma criança. Não era só medo, era culpa. Era o peso da covardia. Era o arrependimento batendo no peito como um martelo sem trégua. Eu tentei justificar para mim mesmo. Você estava em pânico. Você não sabia o que fazer. Mas a verdade é que eu sabia. Eu sabia que era errado fugir. Sabia que era crime. Sabia que uma vida podia ter acabado ali. E eu simplesmente fui embora. Fui um covarde. E agora a vida, ou alguma coisa maior, vinha cobrar. E aí começou uma sequência de coisas que me fizeram duvidar se eu ainda estava acordado ou se tudo aquilo era um pesadelo sem fim.
Comecei a receber cartas. Todo dia, às 3 da tarde, alguém deixava um envelope debaixo da porta. Em cada carta, uma frase diferente, escrita à mão. Coisas como: você matou o que restava em você. Lorena ainda te escuta? Não adianta correr. O que você teme já está dentro. E o mais bizarro, algumas das cartas vinham com recortes de jornal antigos. E em um deles eu encontrei o nome dela de verdade. Lorena Marques, 26 anos, foi encontrada morta na ponte do Vale do Cedro após ser empurrada de um carro em movimento há 15 anos. Suspeito nunca identificado. Aquilo me deu um calafrio. Não era só lenda. Era real, ela existiu. E o pior, o rosto da foto da reportagem era exatamente o mesmo da mulher, que eu atropelei. Idêntico, como se o tempo não tivesse passado para ela. Decidi voltar à ponte mais uma vez. Eu precisava respostas. Eu precisava saber o que era aquilo. Fui no fim da tarde. O céu estava cinza, pesado. Levei flores. Não sei porquê. Talvez como um pedido de perdão silencioso. Chegando lá, o silêncio era ensurdecedor. Coloquei as flores no canto da pista e fiquei ali, esperando. E ela veio. Apareceu do nada, vestida de branco. Sem andar, apenas surgiu como se estivesse sempre ali. Dessa vez não corri. Dessa vez, olhei nos olhos dela. E ela falou com uma voz leve, quase doce. Você não me matou. Só completou o ciclo. Eu engoli seco. Me aproximei. Ah, o que você quer de mim? Ela sorriu. Um sorriso triste. E respondeu. Não sou eu que quero. É você que precisa. Preciso do quê? De verdade. E de perdão. Fiquei parado, sem saber o que dizer, sem saber se ela era real, se aquilo era minha mente tentando me curar ou me enlouquecer de vez. Ela estendeu a mão, e naquele momento tudo ao redor pareceu parar. Fechei os olhos e quando abri, ela não estava mais lá. Nenhum sinal, nem flor, nem vento, nem presença. Mas dentro de mim algo tinha mudado. Voltei para casa diferente. Não mais em desespero, mas também não em paz. Passei os dias seguintes pesquisando sobre ela. Descobri que Lorena era uma jovem doce e enfermeira que foi morta por um homem com quem se envolveu. Casado, manipulador. O caso foi abafado na época. Nunca houve justiça. Talvez o universo tenha me colocado ali naquela ponte, não para repetir a história, mas para dar um fim digno a ela. Hoje, meses depois, ainda recebo mensagens estranhas de vez em quando. Uma notificação de amigo que some em segundos, um comentário que desaparece, um perfume no ar que não sei de onde vem. Mas agora, eu não fujo mais. Sei que carrego um peso, sei que cometi um erro terrível. Mas encarar a verdade, por mais dura que seja, é o único caminho para tentar seguir em frente. E às vezes, a gente precisa ser assombrado para lembrar que ainda tem alma. Tem coisas na vida que a gente acha que pode enterrar, esquecer, fingir que nunca aconteceram. Mas a verdade é que o que a gente varre para debaixo do tapete, uma hora volta, de um jeito ou de outro. Essa história que você acabou de ouvir pode parecer exagerada, pode parecer surreal, mas no fundo, ela é só um espelho do que muita gente sente por dentro. Culpa, medo, arrependimento, aquela sensação de eu podia ter feito diferente. E o mais triste, às vezes a gente só percebe o valor de uma atitude depois que ela já machucou alguém. Se tem uma coisa que essa história ensina, é que fugir nunca resolve. O que a gente não enfrenta hoje vira fantasma amanhã. E não importa se é literal ou emocional, o peso é o mesmo. Pode virar insônia, pode virar ansiedade, pode virar essa sensação de estar sempre sendo perseguido pela própria consciência. Então, se você está guardando alguma culpa, algum erro, alguma atitude que te corrói por dentro, encara. Não espera virar tarde demais. Não espera perder o controle da própria paz. Pedir perdão não apaga o que foi feito, mas pode ser o primeiro passo para curar o que ficou. E lembra, às vezes, o que te assombra não é o outro, é você mesmo. Seja gentil com sua verdade, seja honesto com a sua consciência. E acima de tudo, não fuja de quem você é, porque no fim, a única pessoa que vai andar com você até o último dia é você mesmo.
mais melhor